E aí, gente, beleza? Aqui para mais um vídeo, sou o Fernando e a gente vai entrar um pouco mais sobre ali no mundo das reações orgânicas. A gente vai falar sobre a hidratação de hidrocarbonetos insaturados e também a gente vai falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre a adição de cicanos, tá? Só lembrando que isso aqui está lá no módulo 23 de Química 1, beleza? Então bora lá. Primeiro tópico vai ser esse daqui, hidratação de hidrocarbonetos insaturados, ou seja, eu vou ter um hidrocarboneto com ligação dupla ou ligação tripla. E nesse hidrocarboneto eu vou adicionar um grupo hidroxila, utilizando água sobre meio ácido de forma a catalisar ali o processo, tá? Então bora lá. Primeira coisa que eu tenho que pensar aqui é na hidratação de alcenos. Se eu estiver pensando é, se o carbono que está acontecendo ali a substituição for um carbono primário, né? Aqui a gente vai usar a mesma ideia que a gente usou até agora, da regra de Markovnikov, que fala para a gente que o hidrogênio sempre fica no carbono mais hidrogenado. E o substituinte vai ficar no carbono menos hidrogenado, né? Então vamos pensar aqui. Eu tenho aqui esse composto, ele vai sofrer hidrogenação. Então o que vai acontecer? A dupla ligação aqui ela vai interagir com o hidrogênio da água. Lembrando que esse processo acontece sobre catálise ácida, tá? Então a dupla ligação aqui vai interagir com o hidrogênio. E o hidrogênio vai ficar com quem? Com o carbono que tem mais hidrogênio já presente. Nesse caso, tanto esse carbono daqui quanto esse carbono daqui tem a mesma quantidade de hidrogênios. Aqui tem dois hidrogênios, aqui tem dois hidrogênios. Então tanto faz a orientação que vai acontecer aqui. Nesse caso aqui eu escolhi que o hidrogênio vai ficar nesse carbono daqui, tá? Então, se essa ligação dupla se rompeu, eu vou ter então a formação de um carbocátion. E como o hidrogênio isso aqui saiu da água, essa água aqui está virando uma hidroxila ou H-, né, que é um hidróxido. Então aqui, como aqui está positivo, o carbocátion aqui está negativo, o que vai acontecer? Vai interagir. Então a hidroxila que está aqui vem para o carbocátion e eu tenho a formação de um álcool, tá? Repara o seguinte, que nesse caso, tanto esse carbono quanto esse daqui são carbonos primários. Então, e são carbonos equivalentes também, né? Ou seja, esse carbono aqui, se a adição acontecer ou nesse ou nesse daqui, não vai ter tanta diferença assim. Então, pelo fato de estar acontecendo aqui uma adição no carbono primário, o álcool gerado vai ser também um álcool primário, ok? E lembrando que isso é um mecanismo geral. Obviamente que eu só pensar em termos de reação, né? Se eu pegar esse composto aqui, botar só a reação aqui, seria algo assim. CH2, mais H2O na presença de ácido, ou até mesmo um pouco de aquecimento. Eu vou ter a geração, então, desse álcool aqui, que é o etanol. Ok? Então, carbono primário. Se o carbono primário sofrer substituição, eu vou ter um álcool primário. Ok? Agora, se em vez do carbono primário fosse um secundário, como é que seria? Aqui eu tenho um carbono secundário. Aqui, no caso aqui, esse carbono aqui seria um carbono secundário. Aqui seria um carbono primário. E aqui também é um carbono primário. Certo? Então vamos pensar. Bem, esse hidrogênio aqui, ele vai ser atacado por uma ligação dupla. Então, esse hidrogênio daqui vai ter duas possibilidades de onde ele vai poder interagir, né? Então, ou ele vai ficar aqui, ou ele vai ficar aqui. Em qual lugar vai acontecer essa maior possibilidade? Né? Bem, vai ser justamente onde o carbono tiver mais hidrogênios. Regra de Markovnikov. Onde o carbono tiver mais hidrogênios, vai ser ali onde o hidrogênio vai se fixar. Então, nesse caso, o hidrogênio vai ficar onde? Nesse carbono daqui. E esse aqui vai ficar livre na forma de carbocátion. Tá vendo? O hidrogênio ficou aqui nesse carbono. Agora, como eu tenho um carbocátion, e eu tenho também a hidroxila que foi gerada quando o hidrogênio se desprendeu da água,
Então, essa hidroxila que está aqui vai interagir com o carbocátion e vou gerar o meu álcool, aquele aqui. Para o seguinte, que quando a hidroxila está interagindo com o carbocátion, que é basicamente, nesse caso aqui, é um carbono secundário, o álcool que eu estou gerando também vai ser um álcool secundário. Aqui. Álcool secundário. Só para lembrar, em termos de classificação, né? O carbono é secundário quando ele está ligado a dois carbonos. Aqui eu tenho um carbono aqui e um carbono aqui. Os carbonos aqui da ponta são primários porque eles estão ligados a um único carbono. Então aqui, se eu escrever esse composto na forma bastão, eu teria isso daqui. Que é justamente o álcool isopropílico, né? Ou aqui nesse caso seria o propan 2-ol. Ok? Então, em termos de reação, eu teria aqui o meu alceno, que vai reagir com a água. E desse processo aqui vai acontecer uma adição. A hidroxila vai ficar aqui. Certo? E a hidroxila não fica aqui no carbono da ponta justamente por quê? Justamente porque na hora aqui do processo, o hidrogênio sempre vai ficar no carbono que já tinha mais hidrogênios antes. Tá? Nesse caso aqui, o carbono que tinha mais hidrogênios era esse daqui da ligação dupla. Né? E se eu pensar em termos de carbono terciário, ainda vou seguir o mesmo raciocínio. Se eu tenho carbono terciário, a tendência de formação é ser de um álcool terciário. Justamente porque, se eu seguir a regra de Markovnikov, o carbono que tem mais hidrogênios seria quem? Esse daqui. E o carbono que tem menos hidrogênios, nesse caso aqui nenhum, é esse daqui. Certo? Então, na hora de fazer a reação aqui, a ligação dupla vai interagir com o hidrogênio, a coisa toda. O hidrogênio vai ficar no carbono que tem mais hidrogênios. Então, esse hidrogênio daqui vai ficar aqui. E o outro carbono, já que ele está perdendo a ligação dupla para formar o hidrogênio, vai ficar aqui um positivo e vai receber a hidroxila recém feita aqui. Lembrando que toda essa reação aqui acontece em meio ácido. Tá? A hidroxila vem aqui, ataca o meu carbocátion, eu vou formar o meu álcool terciário, realmente porque o carbono aqui está fazendo ligação com 3 carbonos distintos. Ok? Então, se eu botasse isso aqui na forma bastão, eu teria o quê? Isso daqui, mais ou menos assim. Eu teria assim, esse composto, que vai reagir com água e vai me gerar isso daqui. Né? Se eu fosse para nomear isso daqui, seria o quê? Seria 1, 2, 3, 4. Então seria um butan. Na posição 2 eu tenho metil, então seria um 2-metil. Butan. 2-ol. Ok? Também porque eu estou na posição 2 aqui. Então essa é a relação básica de hidratação de alcenos, tá? Se o carbono for primário, vai acontecer uma reação ali com a água justamente para fazer um álcool primário. Se o carbono for um carbono secundário, vai acontecer um álcool secundário. Se for terciário, vai ser terciário. Sempre tendo em mente a regra de Markovnikov, que diz que o hidrogênio vai ficar no carbono mais hidrogenado e o outro substituinte, que nesse caso aqui seria a hidroxila, para fazer justamente ali o grupo funcional do álcool, vai ficar no carbono que tem menos hidrogênios. Ok? Então, tendo isso em mente, a gente pode estender para outros tipos de insaturações. Ok? Tá? A gente vai agora pensar em termos de alcinos. Como essa relação seria para os alcinos. Né? Então, lembrando que alcino é o hidrocarboneto que está fazendo uma ligação tripla. Eu tenho aqui o etino. E se eu quero fazer aqui no etino uma substituição,
O que eu preciso ter em mente? Né? É a mesma coisa, a mesma relação que a gente viu até agora para os alcenos. Aqui no caso a ligação tripla vai interagir com o hidrogênio. E o hidrogênio que está aqui, ele tem que ficar com carbono mais hidrogenado. Entre os dois carbonos aqui, os dois têm a mesma quantidade de hidrogênios, então tanto faz. Aqui, por exemplo, eu vou escolher esse carbono aqui de baixo. Aí eu vou ter o carbono ligado a dois hidrogênios. E como essa ligação aqui quebrou para interagir com o hidrogênio, o carbono daqui ficou com uma carga positiva. Essa carga positiva então vai interagir aqui com a hidroxila. Tem a carga negativa, porque o hidrogênio daqui saiu para cá, para esse carbono, né? Aí eu vou ter a formação de um enol. Um enol primário, né? Justamente porque a hidroxila está ligada a um carbono primário. Só que tem um detalhe que é muito importante, que acho que vocês já sabem, que o enol é um composto relativamente instável, né? Tanto que ele em si, ele não permanece nessa forma, ele entra em equilíbrio para formar um aldeído ou uma cetona, tá? E se ele vai gerar um aldeído ou cetona, vai depender de onde está a posição da hidroxila. Se a hidroxila estiver numa posição de ponto de cadeia, como esse da casa aqui, olha, quando a hidroxila está no carbono primário, então a função gerada vai ser uma função que é o aldeído. Então aqui embaixo eu já tenho esse enol aqui, eu botei ele aqui desenhado. Esse enol entra em equilíbrio para gerar quem? Esse aldeído aqui, que é justamente o etanol, tá? Então eu tenho um equilíbrio do tipo aldo-enólico aqui acontecendo, justamente por causa da instabilidade e da reação ali mútua do enol para o aldeído formado, tá? E lembrando que esse tipo de relação entre um enol e um aldeído pode ser chamado de tautomeria, né? Uma tautomeria é um tipo de isomeria onde está acontecendo esse equilíbrio relacional entre um enol e um aldeído ou entre um enol e uma cetona. Isso, no caso aldeído, vai ser quando eu tiver um carbono primário. Quando o enol for um enol primário. Se eu tiver um enol secundário, a relação vai ser um pouco diferente, tá? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma interação da ligação dupla com a água de novo, tá? Então vai ser a mesma história. O hidrogênio daqui da água vai interagir. Eu vou abrir essa ligação dupla aqui para receber ele. Só que eu tenho que pensar aqui de novo, né? Em qual dos carbonos vai ficar? O hidrogênio sempre fica no carbono menos hidrogenado. Esse carbono aqui de cima tem nenhum hidrogênio. E o aqui de baixo tem um hidrogênio. Então o hidrogênio daqui da água deve ficar em quem? Vai ficar no mais hidrogenado. E quem? Esse daqui. Então eu vou ter essa relação agora. E esse carbono daqui de cima, como a ligação aqui se rompeu para receber o hidrogênio, vai ficar com placa positiva. Vou ter um carbocátion aqui. E esse carbocátion vai receber a hidroxila daqui. Certo? Aí quando recebe a hidroxila, tem a formação de um enol. Outro enol aqui. Esse enol também vai sofrer a famosa isomeria, a tautomeria. Ele vai ficar em equilíbrio, só que dessa vez é com uma cetona, justamente porque a hidroxila aqui não está na ponta da cadeia, está no meio da cadeia. Então aqui o equilíbrio vai gerar também uma carbonila, beleza, só que aqui vai ser com uma cetona. E aqui o equilíbrio gerado chamado equilíbrio cetoenólico. Lá era o aldoenólico, que é o cetoenólico. Justamente porque o equilíbrio entre um aldeído e uma cetona. Ok? Então, nas hidratações de alcinos, se o carbono for um carbono primário, eu sei que eu vou gerar um enol primário, e esse enol primário ele não fica nessa conformação de enol, ele muda para um aldeído. Agora, se o carbono for carbono secundário, eu vou ter um enol secundário, e esse enol secundário vai formar uma cetona, ok? Então isso é muito importante. E outro tipo de reação já envolve um tipo especial de alceno, são os alcaldianos, né? São os dienos.
Só que aqui a gente tem que levar em consideração um sistema conjugado, tá? Pensando na relação que a gente viu até agora, de como acontecem as reações, eu botei aqui um alcadieno bem simples. Esse aqui é um 3-butadieno. Esse aqui é um 3-butadieno, tá? E o que eu preciso pensar aqui para esse composto? Que ele é relativamente simétrico. Relativamente não, ele é totalmente simétrico. Então tanto faz se a reação acontecer com essa dupla ou essa dupla aqui. Então, por exemplo, vou supor que a reação aconteceu com a dupla aqui da ponta. Então, esse dupla ligação aqui interage com o hidrogênio e vai puxar um hidrogênio e vai formar um carbocátion. A gente viu até agora, tudo beleza. E o hidrogênio, lembrando que vai ficar sempre no carbono mais hidrogenado. Se eu comparar esse carbono daqui com esse carbono daqui, o mais hidrogenado é quem? Esse daqui, né? Então, esse carbono daqui, como ele é o mais hidrogenado, ele que vai receber esse hidrogênio daqui da água. Quando ele recebe o hidrogênio da água, o outro carbono, que perdeu a ligação dupla, vai ficar com uma carga positiva, vai poder interagir aqui, e eu vou gerar o meu, digamos assim, o meu álcool, né? O meu álcool secundário aqui no caso. Justamente porque é um carboidrato secundário. Só que eu tenho um detalhe. Que existe a possibilidade de você... Na verdade, existe a possibilidade não. A gente gera, de fato, um outro produto. Não só esse, mas tem outro produto que é gerado. Porque esse carbocátion aqui, antes de ele reagir com a hidroxila, parte dele vai entrar em ressonância para produzir outro tipo de carbocátion com esse aqui embaixo. Justamente, o que vai acontecer? A ligação dupla presente ali, essa ligação dupla aqui, olha, ela vai vir para cá de forma conjugada, e quando a dupla ligação vem para cá, a carga positiva ela meio que anda para cá. A carga positiva fica aqui, a ligação dupla fica aqui agora. Como a carga positiva mudou sua posição relativa, agora a hidroxila, em vez de atacar esse carbono daqui, vai atacar esse carbono daqui. Então, vai acontecer essa relação, e com isso o hidroxila vai parar na ponta da cadeia como um carbono primário. Okay? Então, toda vez que eu tenho um alcadieno, ou seja, um dieno, né? Ou seja, um hidrocarboneto que tenha duas ligações duplas, e se as ligações duplas forem conjugadas, eu vou ter a formação de dois produtos. Um em que não vou ter nenhuma movimentação da ligação dupla, que seria esse daqui, e o outro em que a ligação dupla vai se mover e eu vou ter esse produto aqui gerado, ok? E não só um alcadieno simples, né? Eu posso ter vários, posso ter um sistema conjugado com várias ligações duplas. Isso daqui também poderia ser observado em diferentes graus, né? Porque para cada movimentação possível, eu teria então um diferente, eu teria diferentes tipos possíveis de adições. Então, por exemplo, se eu tenho esse composto daqui, né? Tem três ligações duplas, então se acontecer a substituição ou a adição aqui nesse caso, né? Em uma delas eu posso ter a possibilidade de mover essa carga positiva em cada um dos momentos aqui da ligação dupla e eu vou ter outros produtos possíveis sendo gerados, ok? Então vamos aqui a alguns exemplos para eu pensar como funciona essa lança aí de adicionar em um alceno ou alcino ou alcadieno, né? Então bora lá. Aqui fala, quais seriam os produtos de monohidratação para os seguintes compostos? Então aqui eu tenho um ciclo, um cicleno, né? Um cicleno substituído aqui com um metil. Aí, se eu quero fazer a hidratação disso daqui, o que eu preciso ter em mente, né? Eu sei que a hidratação é uma reação com água, então tem que ter H2O. E eu sei que H2O ele vai meio que, entre aspas, se partir, né? Entre H+, e OH-. E eu sei que a hidroxila tem que estar em um dos carbonos aqui da ligação dupla.
A pergunta é, em qual deles a hidroxila vai ficar? A resposta é regra de Markovnikov. A regra de Markovnikov fala para mim que os hidrogênios sempre ficam no carbono mais hidrogenado. Então, vamos ver aqui os hidrogênios, né? Esse carbono daqui tem exatamente nenhum hidrogênio. E tem hidrogênio nenhum aqui. E esse carbono aqui de baixo tem apenas um hidrogênio. Então, esse hidrogênio aqui da água vai ficar onde? Vai ficar aqui. Certo? Vai ficar aqui nesse carbono aqui de baixo. A ligação dupla vai se romper, vai receber ele e tal. E a hidroxila vai ficar onde? A hidroxila, que é o nosso substituinte, sempre fica no carbono menos hidrogenado. Que é quem? Esse daqui, que tem hidrogênio nenhum. Então a hidroxila ficaria aqui. Então se eu redesenhar isso, o que eu teria? Eu teria isso daqui. Certo? Eu teria um álcool cíclico. Beleza? Aqui embaixo é o mesmo raciocínio, tá? Eu tenho a ligação dupla. Eu tenho esse carbono daqui, que tem dois hidrogênios. E eu tenho esse carbono aqui que só tem um hidrogênio. Então, na hora de acontecer a adição, o que vai ficar onde? O hidrogênio vai ficar no carbono mais hidrogenado. Então o hidrogênio vai ficar aqui. E o substituinte vai ficar no carbono menos hidrogenado, que é esse carbono daqui. Então eu teria uma nova estrutura que seria qual? Essa estrutura daqui, olha. Ok? Então esse aqui seria o produto de hidratação dele daqui, tá? Esse aqui daqui. E para um alcino, lembra que a gente viu que o alcino, na hora que ele vira um álcool, no caso seria um enol, para ser mais específico, ele deixa de ser aquilo e se transforma em outra substância, não é? Então vamos pensar aqui. Eu tenho aqui essa ligação tripla, e tanto esse carbono daqui da ligação tripla como esse daqui, os dois têm a mesma quantidade de hidrogênios que nenhuma. Então, para esse caso, eu vou ter duas possibilidades de formação, não é? Eu vou ter uma possibilidade em que a hidroxila vai ficar aqui. E eu vou ter outra possibilidade em que a hidroxila vai ficar aqui. Em ambos os casos, os dois produtos são possíveis, primeiramente. E segundo, eu vou formar o quê? Vou formar um enol. Né? Então vamos botar aqui a estrutura bonitinha. Vou começar com esse hidroxila daqui. Então, a estrutura para esse hidroxila daqui. Eu teria isso daqui, olha. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Tem esses dois metils aqui, né? Metil e metil. Na posição 1, 2, 3, 4. Na posição 1, 2, 3, 4 aqui, eu teria minha hidroxila. E a ligação tripla, ela se rompeu e virou uma ligação o quê? Dupla. Tá? Então eu teria esse composto aqui agora. Esse composto aqui, ele não vai ficar nessa forma, a gente sabe. Ele vai entrar em equilíbrio. Vai formar quem? Vai formar um composto em que eu não vou ter mais uma hidroxila. Eu vou ter agora uma cetona. Beleza? Então esse composto aqui, esse enol, entra em equilíbrio para formar isso daqui. Isso estou considerando, obviamente, se a hidroxila tivesse substituído o carbono 4. Que existe a possibilidade de substituir o carbono 3. Se substituísse o carbono 3, ou ainda teria um enol no meio da cadeia, e o resultado ainda seria uma cetona. Seria a mesma cetona? Não, seria outra cetona. Então vou deixar isso aqui em aberto para vocês pensarem em como seria o produto em forma de enol e eventualmente como seria o produto em forma de cetona. Tá? E por último aqui eu tenho essa estrutura em que eu vou ter dois carbonos aqui na ligação tripla, que vão também sofrer hidratação. E repara o seguinte, que o carbono daqui tem nenhum hidrogênio
e o daqui tem um hidrogênio apenas. Está subentendido que tem hidrogênio aqui, né? Então, esse carbono aqui da ponta que só tem um hidrogênio é justamente ele que vai receber o hidrogênio da nossa água. Enquanto o outro vai receber quem? A hidroxila. Então eu vou ter o quê? Um composto que vai ter 4 carbonos na cadeia principal, um carbono 3 OH, e a ligação tripla virou uma ligação dupla. Eu também vou ter uma metil aqui. Eu tenho agora um enol. E a gente viu que o enol não fica nessa conformação, né? Ele entra em equilíbrio para gerar ou uma acetona ou um aldeído. Nesse caso aqui está formando quem? Está formando uma cetona, tá? Justamente porque a hidroxila aqui está no meio da cadeia, tá? No carbono secundário, ok? Vamos agora para outra parte, que já é a parte de adição a ciclanos. Eu parti um pouquinho mais fácil, porque vocês já viram isso, só que vocês já viram em alcanos. Vamos ver agora em ciclanos, tá? Esse tipo de reação acontece só nesses dois ciclanos aqui, tá? Ou no ciclo propano, ou no ciclo butano, e raramente no ciclo pentano. No ciclo hexano é melhor nem pensar nisso. Mas a pergunta é, por que isso acontece? Por que um ciclo hexano, um ciclo pentano é muito mais difícil acontecer esse tipo de adição do que num propano, um ciclo propano, um ciclo butano? Isso acontece justamente por causa da tensão que existe no anel daquele hidrocarboneto. A gente tem que pensar que o carbono, primeiro, ele faz 4 ligações, e a gente sabe que a conformação do carbono é uma conformação tetraédrica, né? O arranjo espacial dele é um arranjo tetraédrico. Então, ele tem que fazer uma quantidade de ligações ali em relação a um átomo de hidrogênio a outro átomo de hidrogênio, por exemplo, em que o ângulo de ligação entre esses dois substituintes tem que ser um ideal onde todo mundo vai ficar bem afastado, né? Só que quando tem um sistema cíclico como esse daqui, eu estou forçando o átomo de carbono a entrar numa angulação que não é própria dele. Aqui, por exemplo, a angulação daqui é de aproximadamente 60 graus. 60 graus é bem abaixo do ângulo que normalmente pode ser encontrado num carbono tetraédrico. Seria algo em torno de 140, 104, 104, 109, por aí. E posso pensar a mesma coisa para o ciclo butano. Aqui o ângulo é de 90 graus. Ou seja, a tensão que o carbono faz para ficar nessa conformação aqui é muito grande. Então existe uma energia associada a isso daqui. Existe a possibilidade de romper essa ligação aqui para liberar essa energia e estabilizar o sistema, vai ser bem bem-vindo, né? Só que, por exemplo, na hidrogenação, esse rompimento acontece pela adição de hidrogênio em meio catalítico. Normalmente a gente pode usar níquel. Níquel é usado como superfície de adsorção para hidrogênio. Platina também pode ser utilizado, tá? Dependendo do tipo que for. A 200 graus Celsius, 300, enfim, uma temperatura razoavelmente alta. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui vai ser um rompimento da cadeia. Tá? Aqui no caso, o ciclo propano vai romper aqui. Esse carbono aqui que tinha 2 hidrogênios vai receber um dos hidrogênios e vai ficar na ponta da cadeia. E o outro carbono, que seria esse daqui, que também tem 2 hidrogênios, vai ficar na outra ponta da cadeia. Beleza? Então agora esse carbono daqui vai ter 3 hidrogênios. E o outro carbono também vai ter 3 hidrogênios, tá? Sendo que originalmente eles tinham 2 e o terceiro veio da adição do hidrogênio. Agora aqui vai ser a mesma ideia. Eu vou ter um rompimento da cadeia.
Um dos carbonos vai receber hidrogênio. Ele tinha 2 aqui. E na hora de acontecer essa abertura da cadeia, ele vai ficar com 3, justamente porque recebeu um dos hidrogênios. E o outro carbono vai ficar com outro hidrogênio. E aqui, nesse caso, o carbono, ele tinha originalmente 2 hidrogênios, tá? Então, uma reação de adição desse tipo aqui, que é a hidrogenação, quando eu vou adicionar hidrogênio aos meus 2 ciclos, ciclo alcano, eu promover a abertura da cadeia. Nós vamos pensar que nessa adição aqui é uma adição especial, em que há a abertura da cadeia carbônica, ok? De forma análoga, eu tenho a halogenação. Aqui o raciocínio é o mesmo, só que em vez de eu ter hidrogênio, eu vou ter halogênio. Nesse caso aqui eu botei X, é uma genérica. Mas X pode ser quem? Qualquer halogênio. Pode ser flúor, pode ser bromo, pode ser cloro, pode ser iodo. Mas principalmente bromo e cloro, que são os mais comuns. Então aqui vai acontecer esse rompimento também. E de um lado eu vou ter um carbono com 2 hidrogênios. E do outro lado aqui, quando ele for formado, né, um dos halogênios, pode ser cloro, bromo, iodo, que seja, ele vai ficar aqui com esse carbono. Nesse caso aqui eu chamei de X. E vai ficar nesse carbono daqui, tá vendo? H aqui, H aqui. E a mesma coisa pode ser pensada para o outro carbono. Ele tinha 2 hidrogênios. Vou adicionar um aleto ali, um halogênio. Que nesse caso pode ser bromo ou cloro. Esse carbono aqui vai receber esse aleto, esse X. Mesmo raciocínio para o ciclo butano, tá? Rompimento, um dos hidrogênios, um dos carbonos vai receber X e o outro também vai receber outro X, ok? E por último a gente tem a hidrohalogenação, que é quando a gente está falando de um sistema em que eu vou ter adição ao mesmo tempo de um hidrogênio e de um halogênio, tá? E lembrando que X pode ser flúor, bromo, cloro e iodo. Então aqui vai acontecer o rompimento. De um lado eu vou receber o hidrogênio e do outro lado eu vou receber o meu halogênio. O halogênio vai ficar de um lado da cadeia, o hidrogênio vai ficar aqui subtendido e no meu, aqui embaixo, no ciclo butano, no mesmo raciocínio, um vai receber o hidrogênio e o outro vai receber o halogênio. O halogênio de um lado, hidrogênio no lado do outro lado da cadeia, ok? Então, para uma reação de cicloadição, acontece o rompimento da cadeia carbônica, cicloadição de ciclanos, obviamente, com seu rompimento da cadeia, e aqueles substituintes ali presentes, um deles vai ficar de um lado da cadeia e o outro vai ficar lá do outro lado da cadeia, ok? E mais uma vez lembrando que essa reação acontece principalmente em ciclobutanos e propanos, justamente porque eu acabei de falar ali do lance da tensão existente de um carbono nessa condição, nesse ciclo, tá? Então no ciclo é muito difícil para um carbono se estabilizar de forma total. Então para ele é muito mais vantajoso energeticamente romper a ligação e se estabilizar numa forma linear. Óbvio que quando você aumenta o tamanho da cadeia do ciclo, começa a se estabilizar, mas se você adicionar muito carbono, ele começa a se desestabilizar de novo. Então, o patamar ótimo de quantidade de carbonos em um ciclo normalmente é 5, 6, 7, estourando 8. Máximo 8. De 5 a 7, no máximo 8, que acontece ali uma estabilização dos carbonos. Fora isso, fica mais difícil de você controlar essas condições. Então, gente, esse foi a aula. Não foi nada muito grande, né? Como vocês viram. Foi uma aula até que de boa. É aquela coisa, né? Reações orgânicas. Eu sei que é um pouquinho chato e tal. Eu sei que você tem que decorar bastante coisa, etc. Mas pode ser acabar sendo fundamental para vocês eventualmente, tá? Eu sei que, por exemplo, na reação do Enem,
essa parte de reações orgânicas é sempre um mistério. Você nunca sabe que tipo de reação orgânica vai cair. Então é sempre bom ter um coringa na mão das principais. E se vocês repararem assim, essas reações assim de adição, elas sempre seguem um padrão, né? Então se você conseguir observar como esse padrão acontece, vai ficar muito mais fácil vocês conseguirem entender ou mesmo prever os produtos ali formados, ok? Então é isso, até outra vez. Valeu!